Meus amados, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim: havia um certo homem, levita, da tribo de Remataim Zofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zuf e Efraimita. Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos Eucana subia à sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana entregava-lhe uma porção dupla ou uma porção dobrada. Enquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos, Penina, sua rival, procurava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa de Deus, o Senhor, a rival de Ana, a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras? Não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho mais para ti do que 10 filhos? Em certa ocasião em Siló, logo após de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que eu dedicarei a ti, Javé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os seus movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia som em sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. Ele repreendeu a mulher: até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto Ana lhe replicou com estas palavras: ó não, meu senhor, pelo contrário, sou mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isto sim, a derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: vai na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem de minha pessoa. Em seguida Ana seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não havia mais desalento. Senhor Jesus, nós recebemos a tua palavra. Ó Deus, que através do Espírito Santo possamos, Senhor, alcançar entendimento. Ó Deus, sempre, Deus, há uma palavra reservada para nós, uma palavra rema, uma palavra de destino, uma palavra de comando,
uma palavra que pode transformar as nossas vidas. Oh Deus, para isso precisamos ouvir, não com esse ouvido carnal, mas com o ouvido da alma, o ouvido do Espírito. Que esses ouvidos hoje sejam abertos. Se alguém, Senhor, surdo espiritualmente, sejam tocados os teus ouvidos agora, nesse momento, para que possa compreender, que possa ouvir a voz do Senhor, que possam ser liberadas estas palavras. Oh Deus, dá graça ao teu servo, Pai. Oh Deus, porque que não seja minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras, e assim nós te agradecemos. Amém. Se assenta, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer essa mensagem em duas partes. Nós vamos começar pela oração de Ana. Depois a gente volta um pouquinho, que eu quero mostrar algo para os irmãos nessa manhã. Amém? Ana, ela em algum momento em que ela foi adorar, ela estava ali com os seus familiares, diante do templo do Senhor. Então ela faz uma oração ao Deus. Ana não podia ter filhos, Ana era estéril, e ela foi derramar o seu coração diante do Senhor. Sabe, meu irmão, quando as circunstâncias elas estão pesadas, há um lugar onde nós podemos nos derramar diante do Senhor. E eu te garanto para você que este lugar, e somente este lugar, é que vai fazer com que as coisas venham mudar. Nós temos duas opções. Eu te garanto que a primeira opção, ela não é muito viável. Se você ficar interagindo com o problema ele não tem poder para te tirá-lo dele. Pelo contrário, a ideia das circunstâncias é você como se fosse um mar que tenta te submergir. Na verdade, as circunstâncias adversas, elas estão ao nosso redor para nos empurrar para baixo, para te afundar. Mas em algum momento você precisa olhar para o céu. O salmista já dizia que é do alto que nos vem o socorro. É de um lugar diferente. O socorro virá de um lugar diferente, meu irmão. O socorro virá do lugar onde Deus habita. O socorro virá daquele que tem todo o poder e Ele quer dispor para você nesta manhã. Por isso nós precisamos compreender algumas coisas. Ela saiu alegre do encontro com o Senhor. Depois de ela ter derramado o seu coração, ela saiu mais leve. Jesus ele dizia que há um fardo mais leve que Ele quer trocar conosco. Você está carregando um fardo pesado? Ouça a voz do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas. Há um fardo mais leve, meu irmão. Não interaja com as circunstâncias, não interaja com o problema, interaja com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que morreu e ressuscitou e foi elevado a uma altura, a que principados e potestades estão debaixo dos pés dele. O poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que está hoje aqui. Por isso não são palavras apenas persuasivas de conhecimento humano. Não são apenas palavras para te dar um up nessa manhã, meu irmão. Não apenas palavras para tentar te consolar. São palavras vivas. O próprio Deus está falando com você nessa manhã. Por isso, se há fé aqui, tome essa palavra, uma palavra que Deus quer liberar para fazer a sua vida mudar, para te fazer fortalecer, para fazer você enxergar que nenhuma circunstância pode deter um Deus tão grande. Por isso você precisa ter os seus olhos abertos e Deus vai te ajudar com isso. Então nós vemos aqui que mesmo em meio à aflição, a família de Eucana, ela vai adorar. Era um costume, 3 vezes por ano, os israelitas saíam do lugar onde eles moravam e iam até o templo. Hoje é fácil para você, né? Você mora pertinho da igreja, você então se desloca, vem até o lugar onde Deus está aqui para nós juntos estarmos adorando ao Senhor. Mas imagine você viajar com criança, animais, tendas, camelos, toda uma comitiva. Tinha pessoas que vinham de muitos lugares longe, mas eles precisavam, 3 vezes por ano, eles iam ao lugar da adoração, para
entregar o sacrifício, para estar ali agradecendo ao Senhor. E essa festa que se encontra aqui relatada na Bíblia é a festa dos tabernáculos, para se lembrar o que Deus fez no deserto, para se lembrar o quanto Deus foi bom. Eles saíam de suas casas e iam morar em tendas. Por uma semana eles ficavam em umas tendas, para agradecer ao Senhor pelo que Ele tinha feito lá no passado. Hoje nós temos já um sacrifício maior por nós. Jesus, Ele foi o último e único sacrifício. Não precisa haver mais outro derramamento de sangue. Você não precisa fazer, no caso, nenhum voto que vai além daquilo que Jesus já fez. Ele doou o seu sangue por você. Só que a adoração, ela ainda continua. O sacrifício, o elemento ali no sacrifício, no caso, para nós, o sangue e o corpo de Cristo, eles são os elementos presentes na adoração. Toda adoração que não tem como ponto central Jesus e o que Ele fez por nós, é uma adoração que falta um elemento. E se falta esse elemento, Deus, Ele não recebe. Entenda, meu irmão, que Deus, Ele só vai receber aquilo que aponta para Jesus. Deus, Ele só pode receber aquilo que se está voltado para o seu Filho, porque nada aqui na terra pode nos salvar, nada aqui na terra pode te purificar, somente o sangue, somente Jesus, somente o Filho. E Ele ascende aos céus, Ele deixa o Espírito Santo conosco. E aqueles homens, mulheres, crianças saíram para adorar ao Senhor. E a Bíblia aqui relata algo bem interessante. A Bíblia fala que naquele lugar, por diversos anos, sempre acontecia a mesma coisa. Eles iam, mas Ana não tinha filhos. E quando eles estavam ali naquele momento, que era para ser um momento de alegria, porque o momento de adoração é um momento de alegria, meu irmão. Mas eu quero te dizer que sempre vai haver circunstâncias para tirar a tua paz ou para tirar a tua alegria. Mas mesmo nessa condição, estava ali, eles estavam em adoração, eles estavam oferecendo sacrifício. Só que em um determinado momento, o coração de Ana amargurado, o coração de Ana entristecido, ela não chegou em nenhuma pessoa que estava ali perto para reclamar da vida, ela não murmurou, ela foi até o lugar onde Deus ali se encontrava, naquela época, Deus estava ali no templo, e ela então chega ali e começa a fazer a sua oração, ela começa a se derramar ao Senhor. Sabe, durante a semana, durante o mês, nós somos às vezes forçados a tirar das nossas bocas palavras que venham desagradar ao Senhor, porque existe, irmão, um modo de se fazer. Deus te chama para que você esteja no lugar secreto, e lá você conversar com o Senhor. É lá que você diz: Senhor, por que essas coisas? Senhor, eu me encontro amargurado. Senhor, eu não estou compreendendo o que está acontecendo na minha vida. É nesse lugar. Porque quando você abre o seu coração neste lugar, pode ter certeza, meu irmão, em algum momento a resposta, ela vai vir. A resposta virá. Por isso não diga da tua boca que Deus não está te ouvindo. Não profira palavras dizendo que Deus, Ele não te abençoa. Pelo contrário, Ele te abençoa o tempo todo. O tempo todo, meu irmão, Deus está te abençoando. A Bíblia relata que tudo está no controle das tuas mãos. Tudo. E que tudo vai redundar em bênção. Tudo vai redundar para a honra, para a glória do nosso Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui que a oração de Ana, ela está ali amargurada, ela começa a falar com o Senhor, e ela faz um voto com o Senhor. Ela diz: olha, se o Senhor me abençoar, eu vou entregar o meu filho, para que ele te sirva. Ele será então nazireu, ele será separado para ti, ele será consagrado. Meu amado irmão, tudo aquilo que você consagra ao Senhor não é mais teu. Tudo aquilo que você entrega nas mãos do Senhor não é mais teu, é do Senhor. Mas o Senhor, Ele é tão tremendo que Ele entrega nas suas mãos de volta, para que você possa também ter uma participação um pouco daquilo, das coisas que Ele tem para fazer. Então nós vemos aqui esse ponto importante, a oração de Ana.
Só que Ana, ela não é o elemento principal desse texto. Eu quero mostrar algo para os irmãos. Às vezes nós temos no mundo de hoje, às vezes o autor coadjuvante, ele rouba a cena. A história de Ana, ela é tão impressionante, tão forte, tão marcante, que nós, quando olhamos para esse texto, nós só enxergamos para ela. E a oração dela parece ser o ponto ali principal. E aí ela faz um voto com Deus. E às vezes a gente fica naquele entendimento, eu vou fazer também um voto com o Senhor. Mas eu quero te mostrar que há outros elementos que precisam fazer parte disso. A Bíblia relata que, no começo aqui do capítulo 1, que Eucana, o marido de Ana, ele subia todos os anos para adorar. Meu irmão, alguém da tua casa precisa subir um monte da adoração. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Alguém na tua casa precisa subir um monte da adoração. Espiritualmente, essa incumbência grande seria para o esposo, o marido. O homem, ele tem essa função espiritual como cabeça do lar. Ele precisa subir ao monte da adoração. Então, se você tem alguém que está subindo ao monte da adoração, se alegre, meu irmão, se alegre. Agora, se você tem olhado ao redor e não tem visto ninguém subir ao monte da adoração, que seja você. Se Deus está te dando esse entendimento, que seja você. Mas a Bíblia relata que todos os anos ele subia. E o que significa para nós hoje subir o monte da adoração? João 4:24 diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que venham o adorar, o adorem também em Espírito. Quando olhamos para o capítulo 8 de Romanos, nós vemos o Espírito Santo intercedendo por nós. Lá relata também que há também Jesus, o intercessor à destra de Deus Pai, e ele diz que tudo acontece nas regiões celestes. Olhamos para o livro de Daniel e vemos ele fazendo uma oração. Na mesma hora a resposta veio, mas houve uma luta nas regiões celestes. Meu irmão, pode ser que a resposta Deus já enviou para você, mas alguém precisa subir ao monte da adoração, porque quando se adora, se combate aqueles que podem impedir que os céus venham se fechar. Quando se adora, você então quebra a malignidade. Onde Deus ele é adorado, ele reina, e onde Deus reina, o mal não pode prevalecer. Então, às vezes nós ficamos com aquela ânsia de apenas dobrar o nosso joelho e fazer o pedido. Isso é uma das etapas. Nós devemos sim abrir a nossa boca. Tanto é que lá em Tiago fala que se você não tem recebido, é porque você tem pedido mal. Seja específico diante do Senhor, mas esteja pronto a ouvir também o que Deus vai te falar que você precisa fazer. Também fique prestando atenção em algumas coisas da sua vida, que há coisas que você vai precisar mudar, crescer um pouco mais para poder receber de Deus. Então a Bíblia relata, todos os anos, Eucana, ele ia adorar. E aí que vem a essência da adoração. Toda adoração, ela requer uma entrega. Hoje, Jesus, ele fez a entrega maior para nós. Mas nós não estamos isentos totalmente disso. Não adianta você dizer, Jesus entregou o sangue por mim, Jesus entregou toda a sua vida por mim, eu não preciso fazer mais nada. Não, meu irmão, eu sou um cooperador com Ele. A Bíblia fala que esse templo aqui, essa casa, ela também é objeto de entrega ao Senhor. O meu corpo, a minha alma, o meu ser, tem que ser para a adoração ao Senhor. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para adorar ao Senhor. Então, a palavra adoração significa entrega. Sabe, há algo que você tem que fazer. Levantar num domingo pela manhã para estar na casa do Senhor, é uma forma de adoração. Você abriu mão do seu descanso. Você trabalhou a semana inteira e hoje de repente você gostaria de poder dormir um pouco mais, mas você abre mão disso para entregar ao Senhor. Davi, ele fez algo interessante.
quando ele estava ali pensando, ele queria um pouco da água da fonte de Belém. Um dos homens dele ouve ele falando isso, vai até Belém, traz um pouco daquela água, mas ele, quando recebe ali nas suas mãos, ele lança por terra, ele oferece ao Senhor algo que ele queria muito, algo que ele estava desejando, esteve nas suas mãos. Então ele oferece ao Senhor. Sabe, às vezes as suas vontades, os seus desejos, as coisas que você mais gostaria de fazer, às vezes na semana, você abre mão para estar com o Senhor. Você abre mão do teu lazer, porque você entende que há algo maior para lutar agora. Você abre mão de algumas coisas na sua vida, porque você entende que Deus, Ele está acima de todas as coisas. Então isso é adoração. Por isso que em espírito e em verdade, eu preciso ter entendimento, e eu preciso também ir ao lugar correto. Os israelitas precisavam ir até Jerusalém, nós precisamos ir lá na intimidade com o Senhor. Não é apenas uma adoração de lábios, mas é uma adoração do meu espírito se conectando com o Espírito do Senhor. E quando você então faz isso, algo começa a acontecer. A palavra aqui relata um outro ponto muito importante, que quando você oferece ao Senhor, na tua adoração, você entrega a Ele algo. E o que Deus quer receber de nós hoje em dia? Deus quer receber o produto daquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro de você. O que o Espírito Santo tem feito aqui dentro? Porque esse resultado, esse produto, é que precisa ser entregue para o Senhor. E quando então eu entro com o meu coração quebrantado, eu entro me humilhando diante do Senhor, eu entro reconhecendo que nada sou, que eu sou dependente dEle, eu entro diante do Senhor sabendo que Ele sonda o meu coração, e que eu dependo do sangue do Filho dEle, para que eu possa estar diante do Senhor. Então eu começo a entrar num modo e num lugar onde Deus vai receber aquilo que eu tenho para dizer. Então, entendam, comecem a entender um pouquinho essa parte da mensagem. A adoração, você precisa se esvaziar. Quando você está em adoração, você está pensando no quê? No que você vai fazer no domingo, agora à tarde, nas coisas que tem para a semana, ou você apenas está repetindo palavras, ou você está realmente dizendo com o teu espírito. Isso que Deus quer receber, a tua alma, o que está no teu coração, esvazia, o que está na tua alma, presente diante do Senhor. Isso você então vai ser achado dele, porque ele procura os verdadeiros adoradores. E o que Eucana fazia? A Bíblia relata aqui que ele levava uma porção para cada familiar. Ele dava uma porção por sua esposa, ele dava uma porção pelos seus filhos, mas a Bíblia diz que quando chegava na vez de Ana, ele dava uma porção dobrada. A Bíblia fala que havia uma porção dobrada sendo entregue. Meu irmão, há situações que você vai ter que dar um pouquinho mais de você, um pouquinho mais do seu tempo, um pouquinho mais da sua devoção, para que algo que está ali travado, algo que aparentemente seja impossível, para que Deus então venha receber. A Bíblia relata que por diversos anos, não diz quanto tempo, mas diversos anos, Eucana, ele subia para adorar ao Senhor, ele ofertava e ele dava uma porção dobrada pela sua esposa. Sabe, nós precisamos ter esse entendimento. Sabe, a situação está difícil, dê uma porção dobrada. Eu costumo orar meia hora, pastor. Não, para aquele caso eu vou dar 1 hora. Para aquele caso eu vou dar 1 hora. Para aquele caso eu vou jejuar. Para aquele caso eu vou dar uma atenção especial, porque eu quero que rompa, eu quero que venha romper. Há coisas que você precisa romper na sua vida hoje aqui, nessa manhã. Deus está dizendo, libera uma porção dobrada diante do Senhor, e você então vai experimentar o poder da semente. Meu irmão, há um poder na semente, há o poder da adoração, há o poder na oração. E essas 3 coisas, elas não podem ser desprezadas. Eu meditava um pouco nesta palavra, e veio ao meu coração o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 3,6. Lá diz assim, que ele estava dizendo, eu plantei, Apolo regou,
mas Deus deu o crescimento. Nós vemos aqui um trabalho de equipe. Alguém precisa adorar, alguém precisa expor o caso diante do Senhor. Então, olha aqui, enquanto Eucana estava adorando, Ana então chegou um momento que ela foi pedir. Enquanto a semente estava sendo lançada, teve um momento que ela entendeu, ela precisava falar com o Senhor. Sabe, às vezes você até tem colocado algumas coisas diante do Senhor, mas a necessidade, meu irmão, de você romper as dificuldades. Enquanto você estiver interagindo com o problema, você está rodando em círculos. É como se você deixasse as circunstâncias te bater todo dia. E Deus está dizendo: até quando você vai permitir isso? Porque é você que precisa olhar para o céu. E quando eu olho para o céu, eu encontro um novo caminho, uma nova trajetória. Eu paro de ficar envolto nos problemas, e eu então entendo que Deus está me apontando um caminho. Sabe, não tem como alcançar o impossível, não tem como você alcançar o imaginável, se você não entender que você precisa adorar em meio às circunstâncias adversas. Às vezes você vem para a igreja com o coração esbagaçado, entristecido, e você diz: eu não tenho motivos para adorar, e você fica ali sentado. Mas em algum momento, meu irmão, você precisa fazer como Ana. Ana, ela, aqui no versículo 12 diz que ela se levanta. No versículo 9, ela se levanta, depois de haver terminado de comer e de beber, estando ali o sacerdote já no lugar estabelecido, sentado ali na sua cadeira. Ali diz que Ana se levantou. Meu irmão, qual é o momento que você vai se levantar? Reclamar não vai adiantar, ficar interagindo com o problema não vai adiantar. Deus está dizendo: você precisa se levantar. Só que nós olhamos aqui para o texto e vemos que tudo estava no controle de Deus, faltava um despertamento. Sabe, tudo está no controle de Deus, falta você despertar. Tudo está no controle de Deus, falta você abrir os olhos, falta você enxergar que existe um Deus com uma mão muito poderosa que está ao teu favor. Basta você enxergar que as circunstâncias, elas são tão pequenas comparadas ao tamanho de um Deus que está com você, meu irmão. Há um Deus que está ao teu favor. Por isso que Davi olhou para Golias e viu o tamanho daquele homem e diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, não no meu nome, eu vou porque há alguém mais poderoso do que eu. Então, Ana se levantou. E olha que interessante, meu irmão, nós precisamos compreender, este controle está com o Senhor. A Bíblia relata algo interessante. Por que Ana era estéril? A Bíblia faz questão de relatar, porque Deus havia fechado a sua amada. Foi Deus. Mas por que Deus faz essas coisas? Aí já vem a pergunta, né? Por que Deus faz essas coisas? Não era mais fácil Ele já dar o que ela precisava? Ele não estava vendo a sua angústia, o seu sofrimento? Não, meu irmão, é que para o que ela precisava receber, que é ser mãe de um profeta, ela precisava ser moldada e ela precisava ser alinhada. Sabe, dependendo do tamanho daquilo que Deus vai colocar nas suas mãos, você precisa ser moldado, você precisa ser transformado, você precisa ser alinhado. E aí eu quero dizer aqui nessa noite, a fé nesta manhã, para você entender que há algo grande de Deus que vem vindo na sua mão, está nas suas mãos, mano. O justo viverá pela fé. E aí você vai ter a opção de murmurar ou de se levantar. Pastor, você não sabe o que eu passo. Se fosse fácil, meu irmão, você não precisaria da fé que vem do alto. Não é? Se fosse simples, você não precisaria da fé que vem de Deus. Não é a tua fé, é a fé que vem lá de cima. A tua fé em algum momento vai falhar. A tua fé em algum momento vai te deixar na mão. Porque todo mundo acredita em algo. Só que é quando o negócio complica, aí essa fé, ela acaba. Mas a fé que vem de Deus não. É uma fé que excede todo o entendimento.
É uma fé que a pessoa vai dizer, olha, não sei, você está muito tranquilo, está tudo pegando fogo ao seu redor, mas você vai dizer, eu sei, o meu Redentor vive. Estar tranquilo não é estar displicente, estar tranquilo não é largar para lá, o Senhor faz aí, não, meu irmão. Sabe como a gente descansa no Senhor? É subindo o monte da adoração. Lá é o lugar de descanso. Eu descanso no Senhor no momento que eu estou com Ele em oração. Sabe, oração não é trabalho, oração é descanso. Estar no monte do Senhor, lá é o lugar da provisão. Quando Abraão subiu ao monte, e ele estava prestes a entregar o mais precioso para Deus, eis que então veio ali, Deus colocou ali o sacrifício. Sabe, é lá no monte do Senhor que vai se prover. Então, olha que interessante desse texto. Às vezes nós ficamos nessa parte marcante da mensagem, a oração de Ana. E a gente fica dizendo, então eu vou fazer um voto com o Senhor e vai dar tudo certo. Meu irmão, nosso Deus não é um Deus de barganha. Você não pode dizer, eu tenho feito e eu não recebi. Não é assim que você se relaciona com Deus. Sabe, isso daí é o inimigo soprando no teu ouvido. Eu tenho ofertado e nada tem acontecido na minha vida. Eu tenho feito tal coisa e não tem acontecido. Mas você tem subido ao monte da adoração? Ou você tem subido ao monte da murmuração? Tem 2 montes para subir. E Deus te diz, no monte da adoração você encontra provisão. Mas no monte onde você reclama, você não vai encontrar nada. Pelo contrário, você vai subir esse monte, se desgastar, não vai encontrar nada e vai descer novamente. Mas aquele que sobe o monte da adoração, ele traz nos braços a promessa de Deus. Deus quer entregar na tua mão a promessa que Ele tem para a sua vida. Porque aquele que sobe em adoração, ele não desce com as mãos vazias. Deus, Ele não vai te tirar nada, meu irmão. Deus, Ele só acrescenta. E a bênção de Deus, ela não traz dores para as nossas vidas. Por isso a pessoa, ela fala, aquilo lá veio de Deus para a minha vida, mas está tirando você do caminho. Abre os olhos. Deus não vai te dar nada para você ser destruído, meu irmão. Às vezes você está pedindo a alguém de Deus, um namorado, uma namorada. Aí Deus, ele deixa você escolher. E aí você pensa, puxa, aquilo lá veio de Deus, mas olha ao seu redor, está te destruindo, está tirando dos caminhos, está tirando da presença. Isso não é bem de Deus. Porque a pessoa que Deus vai escolher para você, é uma pessoa que vai ser um com você, para que você avance, não para que você retroceda. Estão me entendendo? E aí depois, quando não der certo, você vai falar, não sei por que Deus quis dessa forma. Não, meu irmão, Deus só quer aquilo que é perfeito. A vontade de Deus é que você seja uma bênção. A vontade de Deus é que você floresça. A vontade de Deus é que você seja tudo que Ele quer. O problema é que são as nossas escolhas. O problema é que muitas vezes nós não subimos ao monte da adoração. E aí a gente vai pegando qualquer coisa que vai aparecendo. Não, meu irmão, aquilo que vem de Deus está lá no monte da adoração. Aquilo que vem de Deus está no lugar secreto. É quando você entra nesses lugares com Deus, que você sai de lá com algo na tua mão, e aí você vai dizer, esse sim, isto sim é de Deus. Por isso abra os teus olhos. Nós estamos vivendo num mundo, num sistema que é anti-Deus. João já falava isso. O sistema deste mundo, ele denomina como um sistema anticristo, que se levanta tudo que é a favor de Deus ou é objeto de adoração. Então, se você tem algo ao seu redor que está se levantando contra algo que é objeto de adoração, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Sabe, nós vemos nessa época, nesse tempo, quem mais sofre com isso? Os jovens. Os jovens sofrem muito com isso. São iludidos. São porque estão olhando, não estão subindo o monte da adoração. Mas aquele que não sobe o monte da adoração vai ter uma ilusão diante dos teus olhos. O inimigo, ele vai forjar todo algo diante dos teus olhos para te iludir. Lembra lá do sobrinho de Abraão? Ele olhou para as campinas ali, beleza, é para lá que eu vou. Só que perto da campina tinha uma cidade.
E a Bíblia relata que cada vez ele ia chegando mais perto, até que ele foi morar lá dentro. Jesus, quando ele cura o cego, ele toca nos seus olhos e diz: o que você está enxergando? Ele diz: eu vejo homens como árvores. E aí Jesus então ora novamente: o que você está enxergando? Agora eu enxergo direito. E ele diz: então volta para a tua casa e não vá mais na aldeia. Olha os detalhes da palavra que estão aqui sempre diante de nós, nós os apercebemos. Sempre tem algo que, não é que rouba a cena, mas os detalhes, eles estão para aquele que está buscando em Deus algo a mais. Os detalhes, meu irmão, as revelações de Deus estão para aqueles que estão com o olho voltado para algo a mais. E Deus vai fazer com que você enxergue essas coisas. Você quer enxergar essas coisas nesta manhã? Você quer enxergar esses detalhes que vão fazer a diferença? Porque dependendo de como você olha a palavra, você vai ter uma fé que não é a fé que Deus quer que você tenha. Nós precisamos ter a fé na verdade. A fé na verdade. Eu preciso conhecer a verdade. E aí nós retomamos de novo na mesma palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. E a palavra, essa verdade, ela não é um conjunto de regras e nem é uma filosofia humana, não é um conhecimento intelectual, meu irmão. A palavra é uma pessoa. A palavra é uma pessoa e você precisa conhecer essa pessoa. E se você conhecer essa pessoa, então você vai entender o que Deus está nos dizendo nessa manhã. Ana, então, ela saiu do encontro com o Senhor mais leve. Aqui no versículo 18 diz que ela saiu, ela comeu, ela retomou a sua vida novamente. Só que eu te pergunto algo, nesse ponto, nesse momento, ela já havia engravidado? Não. Sabe, às vezes você quer que Deus faça algo na tua vida, só que você ainda está destruído aqui dentro. Ele está dizendo: olha, eu vou fazer, mas eu preciso acertar algo. Deus não vai te dar algo na tua mão se você ainda estiver angustiado, se você ainda não entender que a sua alegria tem que ser nele. Ana se levanta do encontro com o Senhor aliviado. Eles vão para casa, e no versículo 19 diz que então ela teve relações com seu esposo, e Deus se lembrou da sua oração. Enquanto você ficar envolto no problema, você não retoma a tua vida, meu irmão. Enquanto você está interagindo com as dificuldades, você não retoma. E se você não retomar a fazer aquilo que você estava fazendo antes, Deus não tem como se lembrar daquilo que você está pedindo. Você quer às vezes está orando para Deus te dar uma promoção, só que você está envolto na dificuldade, na insatisfação, e você entra no serviço reclamando da hora que entra até a hora que sai. Mas no momento em que você entender que Deus está no controle de todas as coisas, e você então ergue um altar de adoração, e você então volta às suas atividades, a palavra diz: Deus vai se lembrar daquilo que você colocou no lugar secreto. E a Bíblia diz que naquele momento ela então deixou de ser estéril, e ela então começou a gerar algo. É nesse momento Deus quer fazer com que você gere algo, mas Ele tem coisas que Deus não vai fazer você gerar sem antes você não gerar no Espírito. Deus Ele não vai, você quer coisas materiais, você quer coisas que dêem um pouco das coisas deste mundo, Deus não vai colocar nada na sua mão sem antes de você nascer novamente. Você precisa conceber no Espírito, porque do contrário, Ele só vai satisfazer os desejos da tua carne, e a tua carne não está preparada para lidar com essas coisas. Você pode voltar a perder o mais precioso dos céus. Sabe, se você no dia que estiver lá na eternidade, você vai entender muitas coisas, você vai chegar para Jesus e vai dizer: Senhor, obrigado por não ter me dado aquilo que eu queria. Porque hoje eu entendo, se eu tivesse recebido, eu não estaria aqui. Então nós precisamos orar: Senhor, me dá clareza naquilo que eu estou pedindo. Nem tudo que você quer é bom para você, meu irmão, não é? A gente sabe que tem algumas comidas que nos fazem mal,
Você fica com gordura no sangue, você engorda, pode ter um problema, mas você está comendo. Não é assim? Nem tudo que a gente gosta ou quer é bom. Agora Deus sabe o que é bom para você. Eu usei esse pequeno exemplo, um detalhe, para te mostrar que tem coisas que você quer muito. Só que fala para o Senhor assim: Senhor, se realmente o Senhor tem um propósito nisso, se não tem, vai tirando essa minha vontade. Sabe como Ele faz isso? Só retardando o dia de você receber. Já viu, tem coisas que você começa a orar, e você está naquele fervor, não, Deus vai me dar. Aí passa uma semana, você fala, se Deus quiser, vai acontecer. É porque você não queria muito. Quando você começa a orar por algo, e depois você começa a declinar do propósito, é porque você não queria muito aquilo. Aquilo que você quer, você vai até o final. E a não ser que Deus diga, olha, eu não vou te dar, você não muda a sua oração. Até que Deus não te dê clareza do que você está pedindo. E você chega, Senhor, obrigado por ter aberto os meus olhos. Aí sim. Então, a palavra de Deus para nós nesta manhã é essa: não interaja com o problema, não interaja com as circunstâncias, mas se levante, suba ao monte da adoração, e lá você não descerá com as mãos vazias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas palavras. Oh, Deus querido, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Curva a tua cabeça, meu irmão. Oh, Deus de poder, maravilhoso, santo, poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, Pai. Oh, Deus, sabemos, Senhor, que há muitas coisas para se colocar diante de Ti. Oh, Deus, mas nós precisamos da Tua ajuda, até mesmo para pedir, Pai. Ó Deus, lá na Tua palavra mesmo diz que nós não sabemos orar. Isso significa que nós não sabemos falar contigo. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas eu peço, Senhor, que também fale aos nossos corações. Coloque diante de nós algumas coisas. Oh Deus de poder, Deus maravilhoso, Deus santo, aleluia. Peço, Senhor, que sonda esses corações. Sonda, Senhor Jesus. Oh Deus, aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. À medida que nós estamos cantando esse cântico, você vai fazer um ato profético nessa manhã. Assim como Ana se levantou, você também vai se levantar, mas não apenas se colocar em pé. No momento que você fizer isso, você vai se levantar e vai dizer: Senhor, nesse momento, Pai, não vou mais interagir com as dificuldades, mas eu quero subir um monte da adoração. Então eu quero que você interaja com o Senhor. E durante esse louvor, à medida que Deus for falando com você, então você faça isso. Oh, aleluia, Tu és bendito, Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar,
ser um novo amanhã. Preparado para mim. Ele tem preparado para mim. Ele tem preparado para mim. Eu reino, assim como Ana, ela estava lá no templo, então ela começou a orar, ela começou a colocar diante de Deus todas as suas angústias, apresenta diante do Senhor tudo que tem te entristecido, oh aleluia, apresenta diante dele, oh Deus de poder maravilhoso, Deus santo, oh apresenta, oh, ei, mamá. Oh Deus, ouça, Pai, a oração dos teus filhos. Ouça, se você está trabalhando no culto hoje, para o que você está fazendo e faça algo no teu coração que precisa ser liberado diante do Senhor, algo no teu coração que necessita, oh aleluia, algo no teu coração. Bacana na baixê, oh yeah, Senhor Jesus, chore mambe, ore chamama che, ore mambe Senhor, ore mamae, oh Deus, tira assim todas as palavras de derrota, oh Deus, os meus ouvidos. Eu sou, Senhor, teu filho. Oh Deus, quero, Senhor, voltar a fazer, Senhor, daquilo que o Senhor me colocou para fazer. Perdoa-me, Deus, perdoe-me. Perdoe, Senhor, por algo, Senhor, que eu tenha falado, dito, pela minha maneira, Senhor, de ser. Libera, Senhor, o teu Espírito.
libera, Senhor Deus, o teu Espírito.
nada pode te abalar, meu irmão. Estou subindo ao monte santo de Sião. Estou subindo e vou tocar no céu com meu coração em adoração. Então declara com os teus lábios: nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, pedra preciosa, o meu Senhor, nós exaltamos a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por ouvir.